E pra ser backing vocal do Raça Negra, como é que foi a experiência por completo? Você pôde criar arranjos vocais? Sim, na verdade não existia Você nada. fez isso do zero? Não existia nada. A gente que criou. Eu e minha parceira, a Tati, que criamos. A gente chegou para conhecê-los. Eu não sabia nem quem era a banda. Eu não era um segmento que eu ouvia. Então, quando ele falou para mim, Raça Negra, mas quem é Raça Negra? Eu nunca vi. Eles estavam muito estourados na AM, em outras rádios, assim, em algumas FM, já estava começando a aparecer naquela época. 105. Hã? 105. Provavelmente. Com certeza. Com certeza. Transcontinental e Tupi FM, essas coisas. Mas, tipo, eu sempre ouvi rádios de flashback. Não eram coisas que eu ouvia, né? Não era o repertório que eu ouvia. Mas ok, a gente foi pro estúdio conhecê-los e eles começaram a cantar e a gente ficou olhando na boca deles, assim, pra falar, meu Deus, a gente não sabe uma letra. Nenhuma. O que a gente vai fazer? Aí a gente começou a armar umas caminhas que a gente fala, né? De fazer umas camas de U, de A, para fazer dentro da harmonia. A gente ouvia a primeira vez, aí eu falava, na segunda vez vamos armar uma caminha aqui nesse lugar que a gente já sabe qual é a harmonia. E eles gostavam. Falei, depois, se eles gostarem, a gente vai pegar as letras, ver onde ele quer que cante com ele, nos lugares, né? E abrir. Então a gente literalmente foi criando as coisas que mesmo. não existiam. E Entendeu? tem que ir dosando pra não ficar demais. Exatamente. É o que a gente fala de... É um lacinho, né? É um enfeitezinho que você coloca na música, o vocal. Então, se você enxerta demais, fica over. Aí fica solo de couro, né? Como a gente fala. Fica over. Então, você tem que ter essa sacação pra falar que tá bom. E era comum da banda de pagode ter backing Na mulher? verdade, não era, não. Na verdade, não era. Posso dizer isso, o Raça Negra foi precursor nessa área, né? Até porque como os grupos eram grandes, normalmente eram eles mesmos que... Exatamente, Né? Porque, tipo assim, exatamente. tinha 7 caras, então eles mesmos... Eles gravavam, nessa época tinha toda uma dificuldade, né? De você chegar numa gravadora, de conseguir mostrar seu trabalho, de gravar, enfim. E quando a gente os conheceu, foi exatamente isso. O Paulinho, que era o baixista, cantava, o Gabu cantava, o Luiz... E acho que só deles, que eu me lembro, assim, eles eram 7. Mas 3 é os que iam pro disco e cantavam de fato. E tu, tipo, uníssono, sabe o que eu tô falando? Uma única voz. Não tinha abertura. O Paulinho, que às vezes arriscava fazer uma terça, que eu vi ele fazendo disco em uma ou outra música. Então, na verdade, quando a gente chegou com essa informação, eles gostaram porque acrescentou, né? Somou com o trabalho deles, né? Sim. E a gente ficou, bom, posso falar que eu saí agora. Fiquei 29 anos lá. Fazendo essa onda toda, né? Uma vida. Acaba virando uma família mesmo. Então, o meme do Raça Negra Orquestra, você estava lá. Sim! Eu estava em quase todos os memes. E é muito louco que as pessoas que sabem, né? Há quantos anos que eu tô lá. Tudo que sai na internet, cada meme que sai no Instagram, cola lá. Gina, você viu isso? Aí eu recebo 30, Todo meme de Raça Negra. 40, 50 pessoas mandando a mesma coisa pra mim. Eu falo, já vi, gente. Obrigada, já vi. Eu tava lá. Eu tava. Eu vi ao vivo. Eu fui, eu tava. É. Exatamente. Não é nem tipo aquele pessoal que fala assim, eu tava lá, eu era back vocal. Não, eu era mesmo. Exatamente. Eu era Exatamente. mesmo a back vocal. Eu lembro que quando a gente foi no... A gente que eu falo, eu e a Glória, né? Quando a gente teve, acho que no Luciano Huck. Acho que foi no Luciano Huck. Que já não era mais o Faustão. Mas eu lembro que o Luciano passou vários vídeos meus no programa do Faustão, grávida da Glória, assim. Com aquele puta barrigão. demais. Nos anos 90, a gente batia cartão no Faustão todo domingo com Raça Negra. Era viagem, domingo, Faustão, pum. Pulava direto uma cidade pra Rede Globo. Tava e muito estourado. Muito. Eu cheguei no auge deles. Eu entrei em abril de 93. Então era tipo explosão. Eu morava na mala, como eu costumo dizer. Era Raça Negra só pra contrariar, né? Era isso veio depois, um pouquinho depois. Os primeiros foram Negritude Júnior e Só Pra Contrariar. Negritude, Eram os verdade. 3 que estavam em evidência. isso. Exatamente. Mas eu lembro da gente ir pra Bahia, do que depois que virou El Chan, antes era Gera Samba. Eles abriam o show do Raça Negra pra gente em Caramba. Salvador. Eles nem eram famosos ainda. Tava, tipo, começando a despontar. Então, assim, muita... Fez essa parte galera... dessa história total, né? Do Muito. pagode Eles anos fazendo 90. agora o aniversário de 30 anos. Acho que 30. O Gera Samba, que virou o Tchan, né? O El Tchan, eles tiveram show, acho que esse final de semana, se eu não me engano, pra comemorar essa história. E eu lembrei, eu falei, meu Deus... Eles abriam o show Que do Raça loucura. Negra. No Clube Espanhol, lá em Salvador. Então, essas bandas que você disse realmente vieram atrás dessa porta que a Raça Negra abriu. Porque começou a vir uma novinho. sonoridade nova, né? Pro pagode, enfim. Eles começaram a trazer uma sonoridade diferente. E mesmo assim, vou te dizer, todas as bandas
de pagode, eu costumo dizer isso, eu considero Raça Negra um sambanejo, não sei te explicar esse lugar deles, porque é um som tão peculiar Não deles. tem um estilo definido. É deles esse estilo, sabe? Você ouve e você fala, nossa, isso é Raça Negra. É estilo raça E negra. é diferente isso. de tudo que você ouve, né? Pagode de mesa, não é samba, né? De raiz, É. mas é um estilo que o Luiz criou, assim, com eles, que é impressionante. Tem até um pouco de sertanejo, né? Eu É, tenho por isso essa que eu falo impressão. isso, uma Que é o mistura do sambanejo. samba Sambanejo. misturado com o sertanejo, por isso que eu chamo de sambanejo, porque eles regravaram muita coisa, né? E as informações do Luiz são o samba rock misturado com o Roberto Carlos, com o Tim Maia, sabe? Ele tem uma mescla de tudo do samba rock, em algumas levadas você percebe Sim. isso, mas no grosso, assim, eles atingiram um lugar no coração do público de contar a história do dia a dia, né? Sim. Ele conta a história do dia a dia que acontece com todo mundo. Então, eu acho que é isso. O público tem um amor por eles e é de todas as idades. É. Desde a criancinha que ia, né? Quando era criancinha, que hoje é uma mulher casada com filho, vai ela e a família toda. Sim. A gente tem fã... A gente, eu falo a gente porque sempre me É a senti família. fazendo parte dessa família com eles. Aliás, um beijo para a Banda Raça Negra, que eu sou muito grata a eles por Beijo, tudo que Raça eu Beijo, vivi, Negra. Raça né? Negra. Queremos vocês aqui, Pela hein? história quero que eu uma vivi, fotografia. sou muito grata. Quero uma Fotografia fotografia do com Raça Raça Negra, Negra. R$500. Fotografia. Ou a flor, né? Ó, a flor. A flor. Ô, planta. Ô, planta! Por que Você não gosta de raça negra? E o Luizinho virou um cantor, né? Virou Esse cantor. menino da Flor, a gente conhece Tá ele é de altão, Taubaté, ele virou músico, cantor. É muito legal, eu falo, você ver, ser influenciado, né? Por uma banda, enfim, que é toda a história que eu tô contando aqui. Eles são incríveis na minha vida. A gente tá num lugar de ainda continuar amigos, graças a Deus, porque obviamente a gente não brigou, foi mais ou menos uma decisão mesmo, eu já estava para fazer isso há muito tempo, né? Para poder fazer o que eu tô fazendo hoje, né? Ir para esse lugar. Mas assim, Quando vai tenho o chegando carinho aos 30 deles anos... eterno, assim. Tenho amizade com todos, com a filha do Luiz, que é como se fosse minha filha também, enfim. Então um beijo para todos eles, pois sou muito grata por tudo que eu vivi nessa banda.